Alô, queridos do meu canal Descomplicando a Bíblia, eu sou o Obadias Diogo e nós estamos apresentando uma série chamada Você Acredita na Existência dos Anjos? Desde já compartilha este vídeo, dá o seu like e se você não for inscrito no canal, dá essa moralzinha pra mim, porque olha só, ela está chegando aí, ó, a nossa vinheta. Vem, vinheta! Bom, vamos entrar no assunto, nós vamos dar continuidade ao assunto que nós conversamos no último vídeo, sobre coisas que Satanás odeia. E eu gostaria de lembrar uma coisa para vocês. Eu tinha falado no vídeo anterior que Satanás ele gosta quando as pessoas tratam ele como um animal mitológico, um bicho que tem chifre, rabo vermelho e tem um tridente na mão. Na verdade, ele ainda é um anjo de luz, ainda tem suas faces angelicais e ele engana muita gente por aí ainda. Mas eu gostaria de trazer um dos assuntos que não deu tempo de falar no outro vídeo, que é uma das coisas que Satanás odeia, que é a lei de Deus. E por que ele odeia tanto a lei de Deus? Pelo seguinte, a lei de Deus ela é a expressão exata do caráter de Deus, que é amor. E que já foi provado na cruz do Calvário com a morte de Jesus Cristo, quando Jesus entregou a vida para poder salvar a raça humana. Ele passou a ter mais ódio ainda. Mas o princípio da raiva de Satanás contra a lei de Deus é porque na cabeça desse anjo a lei era restritiva, porque na mente dele entendia o anjo mau que as pessoas deveriam ser livres para fazer o que quisesse. E nesse aspecto, a lei de Deus restringia. Foi por isso que Deus deu a liberdade para Satanás e não o destruiu, para que ele mostrasse que de fato estava errado. Porque quando se não há lei, para vocês terem uma ideia, existe lei em tudo que existe, no meteoro que voa no espaço, na natureza existem leis que protegem, e a lei de Deus também protege, porque a lei ela dá a restrição até onde começa a liberdade de uma outra pessoa, sendo que Satanás nunca pensou assim. E da onde é a origem dessa lei também? A lei de Deus ela não tinha 10 pontos, era apenas 2. E a lei de Deus não tinha o papel que ela tem hoje. E a lei de Deus, num lugar, numa época onde não havia morte, onde não havia pecado, onde não existia o mal, a lei de Deus eram 2 códigos que serviam para crescimento no amor das pessoas, né? Até porque vai se falar de morte, de adultério, de roubo, de outras coisas quando essas coisas não existiam. Só que no momento em que a lei de Deus, que o pecado entra no mundo, a lei de Deus fica doente, segundo diz o apóstolo Paulo. Ela fica enferma, porque ela passa a ter um papel que não tinha antes. A lei que antes era uma placa de crescimento no amor, ela agora passa a condenar o ser humano à morte. E Deus deixou bem claro na sua lei, já que o homem se tornou adúltero, mentiroso, inimigo de Deus, não honrava mais o pai e a mãe, ele pega e destrincha os 2 mandamentos iniciais que existiam em 10. E ele se encontra no Êxodo 20. E Deus providenciou para reconfigurar novamente o problema da lei que condenava. E com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a lei ela continuava mostrando que o salário do pecado é a morte, com uma única diferença, que ela agora mostrava que se você acreditasse no que o Salvador era capaz de fazer por você, no que o Salvador foi capaz de fazer por você na cruz do Calvário, era suficiente para você ser salvo. É por isso que o apóstolo Paulo diz no livro dos Gálatas que o fim da lei é Cristo, porque Cristo jogou por terra a maldição da lei, que é a morte eterna. Aí você talvez me diga assim, mas Obadias, a lei continua sendo restritiva? Não. Tiago diz que a lei de Deus é a lei da liberdade. Eu posso provar para você.
você está cumprindo a lei de Deus. É bom lembrar que a lei não serve para salvar ninguém. Nós somos salvos pela graça. O que acontece é que no momento em que nós aceitamos a Jesus como Salvador, o Espírito Santo escreve a lei dele no nosso coração, na nossa mente, ou seja, nós passamos a ter prazer na lei de Deus que nos protege de todo mal e problemas. Quando a lei de Deus diz não para você, por trás dela existe um monte de sim. Quando Satanás diz sim para você, e é fácil quando ele diz para você beber, para você adulterar, para você poder se drogar, e perceba que sempre a ordem é imperativa. Vá lá e faça. Você não vai ter mais liberdade a partir daí. Pergunta para aquele que se envolveu na droga, que está no vício da bebida alcoólica, se ele consegue sair desses vícios com facilidade. Não consegue. Ele é que é o escravo. Livre somos eu e você, que temos a liberdade de servir a Deus e de até fazer as coisas erradas que as pessoas fazem. O problema é voltar a fazer a coisa certa. Por isso eu e você somos livres, porque estamos debaixo da lei de Deus. Só que a Bíblia diz em Daniel capítulo 7, 25, que Satanás, ele atacaria a lei e mudaria a lei. E foi o que ele fez, e ele nunca vai aparecer pessoalmente para fazer isso. Ele sempre vai usar instituições. E ele usou uma instituição conhecida para poder mudar os mandamentos de Deus. Se você for dar uma olhada no decálogo da lei de Deus e na lei que anda por aí, você vai ver que houve mudanças. Houve mudança no primeiro mandamento, foi retirado o segundo mandamento. O quarto mandamento foi mudado. E como foi retirado o segundo e faltou um, ele conseguiu fazer com que a lei de Deus, que o 10º mandamento, fosse dividido em 2 para poder virar 10. Olha que coisa terrível. Ele odeia a lei de Deus. E ele vai fazer tudo para que você entenda também que você está sob restrição. É normal, a nossa natureza caída não gosta de ser mandados. Nós não gostamos de ser restringidos. Nós não gostamos de ouvir o não. Mas mais uma vez eu gostaria de dizer para você que o não de Deus é vida e proteção. E se você seguir a lei de Deus, se você deixar que o Espírito Santo escreva a lei dele no coração, queridos, você vai ter paz. O apóstolo Paulo diz que a lei de Deus é pura, santa e boa. E sabe o que Davi diz num dos seus salmos? Nos seus salmos ele diz: muita paz tem aqueles que guardam os seus mandamentos. Sabe? Aí você diz: mas Obadias, como é que é isso? Você tem que guardar alguma lei para ser salvo? Não. Nós observamos a lei de Deus simplesmente porque nós já somos salvos e temos prazer naquilo que Deus pede para fazer, e nós fazemos isso por amor. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E a lei de Deus é tão clara e é tão séria que Ele poderia ter mudado a lei para que Jesus não morresse na cruz. Mas a lei de Deus é eterna, ela não acaba nunca, e ela é imutável, que Deus preferiu matar o seu filho naquela cruz do que simplesmente tornar a sua lei, o seu caráter imutável. Deus não muda e nele não há nenhuma sombra de variação. Que nesse momento eu oro a Deus para que Ele escreva a sua maravilhosa lei no nosso coração, que nós possamos amá-lo tanto quanto Ele nos amou. Que Deus te abençoe.